No vídeo de hoje vamos falar sobre as principais manifestações patológicas em alvenaria, as principais manifestações, as principais patologias que aparecem nos elementos de alvenaria nas paredes. Vou falar das causas, da origem e dos mecanismos de degradação aí, entre outras coisas, para você ficar sabendo. Então, bora lá pro vídeo. Vou pedir, como sempre, para você se inscrever aqui no nosso canal, já curte o vídeo, já ativa o sininho, já ajuda a gente aqui para a gente poder continuar gravando vídeo aqui, dá essa força aqui para a gente. Se inscreve, curte, ativa o sininho e bora lá. Vou começar logo falando que as principais manifestações patológicas que aparecem nas paredes, que aparecem nas alvenarias, são as fissuras. Aqui eu vou falar sobre a parede, sobre a alvenaria e não sobre o revestimento. E as principais são as aberturas, são as fissuras. A primeira manifestação patológica que eu vou citar são as fissuras causadas por movimentações térmicas. Essas movimentações são causadas pelos elementos estruturais, sobretudo em pavimentos superiores, e isso introduz tensões de tração e cisalhamento nas alvenarias. Como elas não suportam essas tensões, elas acabam fissurando. Claro, a sobrecarga também das estruturas, né, com a movimentação ali causada pelo calor, isso acaba gerando fissuras nas alvenarias. Posso citar como exemplo que acontece muito em casos de lajes, igual essa imagem que você está vendo aqui. As lajes amarradas com as alvenarias acabam levando a alvenaria ali, que ela acaba fissurando. E a laje, ela faz essa movimentação devido ao calor que está ali, devido à temperatura que foi imposto naquela laje. Também podemos comentar outro tipo de movimentação nas alvenarias, que são as movimentações higroscópicas. O que é movimentações higroscópicas? São as movimentações causadas pela umidade que está presente ali. Quando tem umidade, é muito comum que apareçam fissuras nas alvenarias ali, apareçam aquelas fissuras mapeadas que a gente pode ver de destacamento, de revestimento, enfim. As movimentações higroscópicas, a presença de umidade acaba gerando fissuras na alvenaria devido a essa variação de umidade, e quando ela seca, né, quando seca aquela umidade ali, há uma diferença e isso acaba causando fissuras nas alvenarias. E isso também acontece na interface entre alvenaria e pilar, devido à movimentação diferente dela. Para evitar isso, a gente precisa utilizar telas de amarração ali nessa interface. É recomendado usar essas telas ali na primeira fiada, na fiada de marcação, né? Na primeira fiada, e após isso, após duas fiadas, a gente vai colocando essas telas de amarração, né, na interface entre alvenaria e pilar. Então, devemos fixar essas telas de amarração com fincapinos, e também devemos utilizar esses fincapinos, as pistolas fincapino. A gente consegue fixar essas telas de amarração, que com elas a gente vai conseguir fazer com que os dois componentes se movimentem de maneira igual, e isso vai evitar as fissuras ali na interface entre alvenaria e pilar. As fissuras por movimentações térmicas também ocorrem em muros, né? Ali na interface também entre alvenaria e pilar, e também quando a gente tem muros muito longos e sem junta de dilatação. Quando a gente tem um muro muito longo, esse muro ele vai se movimentar, né, devido à temperatura, devido ao calor, enfim. Para que alguma coisa absorva essa movimentação, é preciso colocar as juntas ali. E muita gente não coloca, e por isso que aparecem aquelas fissuras na vertical no muro. Então isso é muito comum também, essas fissuras são muito comuns em muros, também devido que os muros, principalmente em casas populares, né, são apenas chapiscados, não tem reboco, não tem uma pintura, e aí isso compromete ainda mais, né? A durabilidade de um muro apenas com chapisco é muito menor do que a parede que está dentro da casa da pessoa, que está rebocada, que está pintada, ainda está protegida contra a umidade, chuva, calor, enfim.
Ainda sobre os locais que podem ocorrer fissuras devido às movimentações térmicas, a gente pode citar um lugar que é muito comum de aparecer fissuras, que são as platibandas. Justamente porque ali, lá no alto, o calor é muito intenso e a noite vai estar muito resfriada. E essa diferença de movimentação ali pode causar fissuras, principalmente na interface entre a alvenaria e a viga ali embaixo. Isso causa, sim, fissuras. É muito comum a gente encontrar nas edificações. Outra patologia nas alvenarias são as fissuras causadas por ausência ou deficiência de vergas e contravergas. As vergas e contravergas são aquelas viguinhas que devem ficar em cima e outra embaixo ali da janela ou da porta. Se está em cima é a verga, se está embaixo é a contraverga. As vergas e contravergas elas podem ser executadas com blocos canaletas, que é muito comum, ou podem ser pré-moldadas, compradas já prontas e colocadas no local, ou podem ser ali feitas em loco, através de formas ali. A gente pode também utilizar isso. Porém, é recomendado que as vergas tenham ali duas barras, no mínimo, né? Duas barras de 6,3 milímetros ali na longitudinal na nossa viga. E também é recomendado que elas tenham pelo menos um transpasse de 20 centímetros e uma altura mínima de 10 centímetros. Porém, com o passar dos anos, foi notado que a verga e contraverga elas não podem ter uma dimensão única ali, um transpasse único, porque depende muito do vão que a gente está trabalhando. Então isso mudou. Para a gente evitar anomalias, para a gente evitar fissuras ali por ausência ou deficiência de vergas e contraverga, a gente precisa seguir o vão. O transpasse deve ser 1/5 do vão, ou seja, quando você for fazer uma verga ou contraverga, você vai pegar a largura do vão e vai dividir por 5, aí você encontra o transpasse que você vai utilizar ali. Quando as janelas e portas, tiverem uma largura muito grande, tem uma dimensão muito grande ali, a largura, é recomendado que a gente utilize vergas e contravergas contínua, que vai em toda a parede ali, devido à largura dela. Outra manifestação patológica são as fissuras causadas por recalque diferencial. Os recalques diferenciais, eles podem ser notados quando tem aberturas ali na estrutura, só que é muito mais comum ter aberturas ali inclinadas a 45 graus nas alvenarias, justamente porque são elementos mais frágeis. Só que nem toda fissura a 45 graus é de recalque diferencial de fundação. Já vou falar mais sobre isso, mas agora a gente está falando sobre recalque diferencial, que tem vídeo aqui no canal sobre isso, falando tudo sobre fissuras inclinadas, recalque de fundação. Tem vídeo até sobre reforço de fundação, vou deixar aqui tudo no card. Entra lá que eu te garanto que vai te ajudar muito. A outra manifestação patológica muito comum nas alvenarias são as fissuras em regiões com presença de elementos estruturais em balanço. Como eu falei anteriormente, nem toda fissura a 45 graus ela é de recalque diferencial de fundação. Nessa imagem a gente pode notar aberturas causadas por deformações em balanço de vigas. Esse problema ele ocorre com certa frequência em edifícios sob pilotis, em que o balanço ele é utilizado para o alívio dos momentos positivos, porém a deflexão da viga provoca o aparecimento de fissuras. É assim, a gente tem uma região em balanço, essa região em balanço, ela com uma sobrecarga, enfim, ali da alvenaria, enfim, ela está em balanço, ela meio que desce um pouco, isso vai acabar aparecendo fissuras ali a 45 graus. Isso é muito comum em edificações em balanço quando não são bem projetadas, ou seja, nem toda fissura 45 graus ela é de recalque de fundação, e tá aí outra manifestação patológica em alvenaria. Outra manifestação patológica em alvenaria, tá vendo como quase tudo
é fissura na alvenaria são as fissuras causadas por falhas no encunhamento. O encunhamento precoce ou utilização de materiais inadequados pode causar sim fissuração na alvenaria, porque o encunhamento ele é responsável em absorver as tensões provocadas pela estrutura ali, né? Ele tem que ser um material flexível justamente para ele absorver essas movimentações. Se eu colocar o material rígido ali ou simplesmente não colocar o encunhamento, essa sobrecarga da viga ali, da estrutura, vai chegar na alvenaria, vai sobrecarregar a alvenaria e isso vai causar fissuração na mesma. Para a gente evitar esse BO ali, né, é recomendado que haja uma defasagem mínima de 10 dias entre a execução da alvenaria e a execução do encunhamento. E em hipótese nenhuma, isso nunca pode acontecer, né? Nunca você vai fazer o encunhamento sem que a alvenaria do pavimento superior esteja elevada. Você tem que fazer o encunhamento só quando a alvenaria do pavimento superior esteja completa, esteja feita. E as regiões do encunhamento podem ser feitas com espumas expansivas ou argamassa com aditivo expansor. Também é recomendado que a espessura do encunhamento fique ali entre 2 a 4 centímetros. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, o conteúdo de hoje foi esse. Eu espero muito que eu tenha te ajudado, que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você comente aqui no vídeo. Pode perguntar aqui que eu estou respondendo tudo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ajuda a gente aqui a chegar em mais pessoas. E eu te espero no próximo vídeo, te espero no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau!